Graça e paz, tá alto. Graça e paz, igreja. Graça e paz, você que está em casa. É motivo de muita alegria, né? Mais um dia de vida que o Senhor nos permitiu. Mais um dia de saúde, né? Quantos estão no leito de hospital, né, irmão Hudson? Lá não podem vir aqui cultuar o Senhor. Nós devemos dar glória a Deus mais um dia de vitória que nós tivemos hoje. Você almoçou, você tomou café da manhã, você almoçou, você talvez fez o lanche da tarde, veio para cá e já tem uma jantinha deliciosa te esperando lá, certamente. Então nós devemos louvar e glorificar o Senhor pela vida, pelo ar que respiramos. A gente que já teve a vida lá assim, ó, como diz o ditado popular lá do mundo, um pé na cova. Quando você tem vida abundante, saudável, com prazer para almoçar, para comer, com prazer para cultuar a Deus, com prazer para ser um servo do Senhor. Glorifique a Deus, dê graças a Deus, amém? Porque Ele nos escolheu, Ele nos separou, Ele nos trouxe aqui para fazermos a diferença. Louvado seja Deus. É muito maravilhoso ter essa oportunidade. Igual o irmão Hudson falou, né? Na quinta-feira a gente tem mais oportunidade. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre Jesus. Se fôssemos falar sobre Jesus, a metade de tudo que Ele fez, de tudo que Ele faz, se a gente tivesse um congresso de 3 dias, seria pouco. Mas eu vou falar um pouquinho sobre Jesus, e o título é Jesus é a última palavra de Deus, tá? Quem quiser anotar, pode anotar. Eu gostaria que você dissesse comigo assim, tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou. Tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho. Louvado seja Deus. Agora, continue falando comigo. Eu declaro agora que a minha mente está aberta. O meu coração está totalmente aberto para ouvir a palavra de Deus. Eu não serei o mesmo. Eu serei transformado por ela para a glória de Jesus. Amém? Louvado seja Deus, Pai Santo, Deus soberano, Deus maravilhoso. Nós te louvamos e te glorificamos, ó Pai. Pai, eu não sou nada, Pai. Preciso e careço da Tua glória, do Senhor Espírito Santo, me capacitando, me usando cada palavra mencionada por mim, pelos meus lábios, mas dirigida pelo Senhor Espírito Santo. Peço que vá de encontro a cada vida, cada alma, cada coração que está aqui nesta noite, os que estão assistindo de casa. Pai, fala, Pai, e não te cales, e me usa, Pai, não para crescimento da carne e sangue, autelina, mas para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Gostaria de ler com os irmãos, Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 3, e eu vou pedir a Giovana que coloca, por favor, que eu não vou lendo aqui no meu celular, vou ler ali, que ali é melhor para os meus olhos. Passou dos 60, né? Passou dos 60 já dá já diminui um pouco a velocidade, as vistas e tudo mais. Então, enquanto vocês abrem, é muito maravilhoso a gente adquirir conhecimento da bondade de Deus, da grandeza de Jesus, do quanto Ele nos ama, do quanto Ele está inserido em nós. Hoje nós vamos tirar essa prova, vamos ver isso. Então, Hebreus 1, depois você vai pondo de 1 até o 3, tá, Giovana, fazendo favor? Diz assim: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados, por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas,
e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata que Deus é e, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, do Deus majestoso no céu. Amém? Louvado seja Deus. Esse texto, do livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro muito profundo, porque muitos estudiosos da Bíblia imaginam que foi Paulo que escreveu, mas, na verdade, ninguém tem certeza. E o autor do livro de Hebreus estava escrevendo para um grupo de cristãos que, por causa da perseguição, estava querendo voltar para o judaísmo. E aí o apóstolo Paulo, não estou falando que é o apóstolo Paulo, não, estou falando, o autor do livro de Hebreus escreveu este livro com a intenção de apresentar Jesus maior do que o judaísmo, maior do que a lei, superior a tudo que o povo chamava de religiosidade, que era para o povo a crer em Jesus e não voltar para o judaísmo, não voltar para o sacrifício de touro, sacrifício de bois, e crer no sacrifício perfeito, único e verdadeiro, que seria útil para todas as gerações vindouras, para todos sempre, para todos os séculos. Aqui ele se esforça ao máximo para mostrar Jesus superior a tudo, tá? Então, irmãos, Jesus é maior. Jesus é maior que tudo que existe hoje em dia, para nossos dias e para aquele tempo. Jesus é melhor do que tudo que existe. Tudo que existe perto de Jesus é nada, porque Jesus supera tudo. Ele é absoluto, Ele é infinito, Ele é constante, Ele é santo no nível mais elevado. Jesus é a somatória de todas as coisas que existem. Tudo que existe foi criado para Ele. Tudo que existe foi feito por Ele. Nada do que se fez sem Jesus. Tudo foi feito por Jesus. Quando Deus estava criando, lá estava. É tanto que quando a gente lê Gênesis, eu esqueci o versículo agora, mas fala assim, que quando Deus criou o homem e a mulher, eles tiveram um diálogo entre Pai, Filho e Espírito Santo, e disseram assim, eu acho muito interessante que a gente aprende lendo a Bíblia, tá, irmãos? Leia, não meça esforço, não, tire um tempo, aquele tempo que você pode ficar sós, ou você e mais uma pessoa, como eu mais o Celso, nós fizemos um propósito da gente ler a Bíblia para o resto da vida. Quando terminar, volta, começa lá do começo. Nós já lemos o Novo Testamento, o Velho Testamento nós já estamos lá, terminamos de ler 2 Crônicas ontem, e a gente aprendeu muito, e estamos aprendendo. E cada vez que a gente lê de novo, você torna a aprender mais. Lá naquele diálogo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e façamos, no plural, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Jesus estava lá na criação, quando nos formou, quando nos criou. E pode ter certeza que quando Ele nos formou e nos criou, a assinatura dEle ficou em nós. A assinatura dEle ficou no coração, na vida, no corpo, na alma de cada ser humano que Ele criou. Como assim? Você já viu um autor de uma grande obra, faz um quadro lindo, maravilhoso, não tem uma assinaturazinha bem discreta, bem escondidinha ali, que só quem é profissional da área que consegue descobrir? Pois bem, os cientistas descobriram que existem traços da glória de Deus, traços dos sinais de Jesus em nós. E nós não viveríamos se nós não tivéssemos esses sinais.
que nós vamos ver mais para frente. Vai meditando aí. Louvado seja Deus, graças a Deus. Então, ele é santo no nível mais elevado, né? Jesus é a somatória de todas as coisas que existem. Qualquer equação que tire Jesus, o resultado é zero. Seja multiplicando, seja somando, ou seja subtraindo, sem Jesus, se Jesus não estiver na equação, o valor é zero. Sem Jesus, somos só uma fração. Um com Jesus é a maioria. Fala assim, eu sou um com Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. E é isso mesmo. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Jesus não muda, nunca mudou e nunca vai mudar. Ele é o mesmo desde antes da criação, desde antes de existir mundo, desde antes de ser criado céus no plural e terra. Interessante, né? Vocês já observaram que Deus criou céus no plural e terra. Mas nós não vamos falar sobre o plural de céus hoje, não. Jesus estava com Deus antes do início da história. Jesus estava na história e estava no fim da história e está hoje no meio da história, sustentando tudo pela palavra. Aleluias, louvado seja Deus. O livro de Hebreus nos afirma 13 vezes que Jesus é melhor que a lei, que Jesus é melhor do que tudo que o mundo fala que é de mais excelente. Jesus é melhor do que todas as outras afirmações. E que Jesus hoje confirma e afirma, através do Espírito Santo que habita em nós, que nós somos dele, que Jesus é nosso dono, que Jesus mora dentro de nós. Amém? Louvado seja Deus. Diga para seu irmão, Jesus é superior a tudo. Diga também, Jesus é suficiente na sua vida. Jesus é o único e suficiente Salvador na minha vida. Fala assim. Na minha vida. Porque Ele é suficiente. Porque nele tem todas as coisas que nós precisamos. Nós precisamos de um Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos de um Consolador. Ele é o Espírito Santo que nos consola e nos conforta. Nós precisamos da palavra para nos dar entendimento da vontade de Deus. Ele é a palavra de Deus escrita, que foi manifesta a nós. Esteve escondida, né, em lugar secreto, mas depois foi revelada a nós. Louvado seja Deus. Agora nós gostaríamos de ler o capítulo 8 de Hebreus, versículo 1, Giovana, por favor. Que diz assim, o mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus majestoso no céu. Isso que nós precisávamos, de um intercessor, de alguém que fosse lá e pagasse o preço, de alguém que estivesse lá e falasse, eu garanto. E Jesus fez isso. Então ele é o sumo sacerdote que está diante de Deus e intercede por nós 24 horas. Glória a Deus, porque para ele não existe hora. Para Deus, Deus é atemporal. Louvado seja Deus, aleluias. Então é isso. O amor o cerne, a coisa mais importante que ele diz no livro de Hebreus, no capítulo 8, do capítulo 8 ele diz, a coisa mais importante do livro inteiro, temos um sacerdote tal, que assentou no trono da majestade, com o objetivo, né, de nos conectar a Deus, de estarmos ligados a Deus 24 horas, com o objetivo de interceder por nós o tempo todo.
Então, nós podemos ter certeza e convicção, nós não estamos sozinhos. Nós temos alguém intercedendo por nós diante do Pai. Você tem alguém que intercede por você dia e noite diante do Pai, que é Jesus. Você tem um consolador que te consola, que te conforta, que te sustenta, que te fortalece, que é o Espírito Santo. Aleluias! Louvado seja Deus! Eu quero mostrar que Jesus é a palavra final de Deus. O texto começa dizendo, Giovana, coloca o versículo 1 para ali, Hebreus 1, fazendo favor. Começa o texto dizendo, por muito tempo Deus falou Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas, certo? Tudo bem. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. E hoje Ele nos fala pelo Filho. Falou um pouco através de Noé, um pouco através de Moisés, falou através dos profetas, falou através dos heróis da Bíblia, falou através dos grandes escritores que hoje em dia escrevem livros fabulosos sobre a palavra de Deus, né? E hoje fala mais pelo Filho, pessoalmente, é uma coisa pessoal, né? Hoje Ele fala através de Jesus nos nossos corações. Ele falou também pelos profetas, né? Todos eles nos trouxeram a progressão da revelação de Deus. Todos eles quiseram revelar um pouquinho de Deus. Todos os que falaram de Deus na Bíblia estavam revelando Deus. Mas Jesus trouxe a revelação total, a plena revelação, o pleno conhecimento. Hoje, só não conhece Deus quem não quer. Só não conhece Deus quem nega a palavra de Deus. Só não conhece Deus quem rejeita Jesus. Porque se você aceitou Jesus, se você recebeu o Espírito Santo, alguma coisa queima aqui dentro do seu coração. E a sede da palavra de Deus, você não a resiste e vai estudar. A sede de adorar a Deus, você não resiste e se torna um adorador. A sede de ter comunhão com o Pai, nos leva a estar em comunhão com Ele. Seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, né, Hudson? Trabalhando, você está lá ouvindo o culto e o coração quase explode de alegria com a presença do Espírito Santo. Então, amados e amadas, hoje, o Senhor Jesus revelou Deus de forma total para nós. Assim, de acordo que um ser humano pode aguentar. Que nós só vamos ter revelação total de Deus depois que nós estivermos na glória com o Senhor Jesus. Tem muita coisa que para nós hoje ainda é mistério, e que só vai ser revelada quando nós tivermos capacidade intelectual, espiritual, para receber, amém? E se Deus quiser, Deus já quer, nós estaremos lá recebendo essas informações que ainda para nós não é possível. Louvado seja Deus. Irmãos, vocês me desculpem, que às vezes eu fico perdida aqui, porque eu não sou tão esperta para meditar não, sabe? Depois dos 60, a gente fica meio devagar. E aí a gente tem que anotar. Me desculpa, tá? Mas para a honra e glória do Senhor, que Deus use essa palavra, mesmo eu sendo uma senhora anciã, estou aqui para ministrar a palavra, não por mim mesmo, mas porque o Espírito Santo de Deus me capacitou para estar aqui, amém? E eu não deixo que isso me abala, mesmo que seja difícil, mesmo que eu perca onde que eu estou lendo, por causa das vistas, mesmo que a minha mente não consiga reter muita informação por muito tempo, eu anoto. Mas a palavra de Deus é ministrada. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, aleluias. Glória a Deus. A gente quando passa dos 60, a gente parece que vai virando criança de novo. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque eu tenho essa idade, e tem muita gente que não chegou nessa idade,
né? Eu estou com 64, viu, irmãos? Eu estou falando, passa dos 60. Eu já passei dos 60, glória a Deus. Se for da vontade, se eu passarei de 70 aqui, pregando, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Se você ainda não conhece Jesus, você está perdendo a maior experiência que alguém pode ter na vida. Eu não estou falando de uma experiência superficial ou de uma experiência intelectual, que a experiência superficial e intelectual, todo mundo sabe que Jesus nasceu, Jesus entregou a vida dele lá na cruz do Calvário, morreu, que ao terceiro dia ele ressuscitou, que ele subiu ao céu, que ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, que ele enviou o Espírito Santo. Todo mundo sabe disso, mas não tem a convivência íntima e pessoal ali com o Senhor Espírito Santo. E é esta comunhão que a gente está encorajando a igreja aqui a buscar, a praticar. Estou falando de uma experiência com Jesus como pessoa, como ser, como uma pessoa, né? Dele falar com você, você falar com ele. Você já pensou? A gente falar para Jesus, Jesus dá a resposta? Dá a resposta. Jesus fala na nossa mente, fala no nosso coração, usa pessoas para falar com a gente, usa uma pregação, usa um amigo, um irmão, Jesus fala de várias maneiras. Agora o que nós temos que fazer? Senhor, me dá ouvido para ouvir o Senhor falando comigo, me dá mente para entender, me dá sabedoria para obedecer, porque Jesus fala, se você estiver começando a trilhar um caminho que não agrada a Ele, o Espírito Santo fica batendo na porta do seu coração, leve, suave, com voz suave, não vai por aí, não vai não tome essa decisão, porque essa decisão vai te levar para um caminho que você vai sofrer. E o Espírito Santo de Deus vai falando, a gente sente, a gente ouve, tá? Mas Ele não obriga ninguém, né? Nós é que temos que ter a sensibilidade de ouvir, de entender e obedecer. Amém? Fala assim comigo, eu quero ouvir, entender e obedecer a orientação do Senhor Espírito Santo. Aleluias, louvado seja Deus. Já pensou? É o Rei da Glória que está em nós, né? Vindo até nós para nos orientar, nos instruir, nos despertar para a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Jesus é a palavra final de Deus. Os homens podem ter muitas palavras, muitos decretos, mas a palavra final é de Jesus, amém? Não adianta nada a gente fazer planos, a gente faz planos, faz propósito. Existem a lei do homem, a lei dos homens, existem a lei, né? Não adianta essa lei aí, adianta sim, nós temos que obedecer. Mas quando Jesus quer agir, Jesus passa por cima de tudo isso, porque Ele é muito maior do que a lei. Jesus é maior do que a lei dos homens. Jesus é maior que a nossa vontade. Jesus é maior do que tudo isso. Aleluias, louvado seja Deus. Fala para a pessoa que está do teu lado. Entregue a tua vida a Ele, porque Ele tem a palavra final para o seu problema. Ministra na vida do seu vizinho aí. No versículo 2, coloca o 2, Giovana, por favor. Louvado seja Deus. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas por meio de quem o criou, por meio de quem criou o universo. Louvado seja Deus. Está vendo? Essa riqueza está em nós. Vamos ver aqui. Nós aprendemos que Jesus não é somente a palavra final de Deus, Ele é o futuro herdeiro de todas as coisas, né? Conforme o versículo que nós já lemos. E as escolas, os professores, os grandes pregadores da palavra de Deus, os grandes estudiosos da Bíblia, dizem que o autor da carta aos Hebreus se inspirou para escrever esse versículo
no Salmo número 2, versículo 8, que diz assim, está aqui, não precisa pôr não, tá, Giovanni? Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Amém? Então isso quer dizer que Jesus é dono de tudo, desde lá do começo de todas as coisas. Então diga assim, todas as coisas são de Jesus. Fala, todas as coisas são de Jesus. Nós somos só mordomos. Nós recebemos a vida, a família, nossos filhos, a posição que ocupamos na sociedade, tudo recebemos de Deus para que administremos, mas tudo é dele. Então, como temos que lidar com todos os dons que recebemos de Jesus? Né? Tudo é dele, tudo. Até o seu intelecto, até a sua fé, até o seu pensar, tudo é do Senhor Jesus, tudo Ele tem domínio sobre tudo, Ele vê tudo, nada é segredo para o Senhor, nada passa desapercebido para Ele. Então, como nós devemos agir com todos os dons que Ele já colocou em nós? Né? Jesus já colocou em nós o dom do amor, né? O dom de discernimento, vários dons. Eu não sei enumerar todos os dons, mas existem muitos dons que Jesus colocou em nós. O que nós devemos fazer com esses dons? Né? Nós devemos usá-los da melhor maneira possível para agradar o Senhor Jesus. Nós devemos usar esses dons da melhor maneira, de forma a glorificar Jesus, de forma a exaltar o nome de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, em Efésios, versículo 1, 18, coloca, Giovana, fazendo favor. Efésios 1, versículo 18. Louvado seja Deus. Você que está em casa, se não der tempo de você abrir sua Bíblia nos versículos, depois você abre e leia para você ver que maravilha que são. Efésios 1,18 diz assim: oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou e a rica e gloriosa herança que Ele deu a seu povo santo. Aleluias! Então, olha, nós temos uma grande herança, nós temos que ter uma grande esperança, nós nunca devemos deixar morrer dentro de nós essa esperança que nós temos de um futuro maravilhoso. Um futuro maravilhoso aqui na carne, sim, também, porque nós que servimos ao Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, mas um futuro glorioso no céu com o Senhor, amém? O apóstolo Paulo está dizendo que eu e você somos herança de Jesus, que Jesus herdou, nós somos herança do Senhor Jesus, né? Você é a herança de Jesus, e Paulo está dizendo que nós que somos a herança dele, temos uma riqueza na glória por sermos sua herança, e nós devemos aguardar, pensar nas coisas lá do alto, pensar nessa herança que nós temos, que nós já recebemos com o Senhor Jesus, porque quando Ele estava na cruz do Calvário, quando foi crucificado, na hora que Ele ia morrer, Ele falou: Pai, tudo está consumado. Então, quando Ele falou isso, Ele já tinha assinado o recibo, né, da nossa herança no céu e na glória com Ele. Louvado seja Deus, aleluias. Diga para quem está aí do teu lado: Deus tem preparado algo extraordinário. Espera aí, vamos começar do comecinho, vamos lá. Deus tem preparado algo extraordinário para você, porque você pertence a Jesus, amém? Louvado seja Deus. Jesus é a palavra final, o herdeiro futuro de todas as coisas, e nós herdamos tudo nele, em Jesus. Louvado seja Deus. Jesus é a primeira causa da criação,
É interessante como as pessoas odeiam quando a gente fala que Jesus é o Filho de Deus. Que muitas religiões crê que Jesus existe. Mas, Hudson, acha que Jesus é um profeta, acha que Jesus é um sábio, um mestre, um líder, acha que Jesus é um homem bom, muito bom, e Jesus não, e ainda acham que Jesus não tem trono, mas eles enganam, porque Jesus tem trono. Na verdade, Jesus é o próprio Deus que criou todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas, né? Jesus não é só um influenciador, um líder, um mestre, não. Jesus é Deus, o Deus Todo-Poderoso, amém? E tem muita gente que fala que crê na teoria da evolução, que o mundo foi feito de uma explosão do Big Bang, que o ser humano veio do macaco, e que não sei mais, uma balela toda que eu nem presto muita atenção nisso não, porque eu acho que a gente tem que ocupar nossas mentes com coisas que edificam, e essas coisas aí colocam dúvida na alma do ser humano. Então, mas infelizmente quem estuda tem que fazer, né, tem que passar por essas matérias. Mas, no livro de Gênesis 1:1, está escrito, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Tudo foi criado por Ele. Deus criou os céus e a terra, mas Jesus estava lá. Coloca para mim, Giovana, Evangelho de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, por favor. Lá em Gênesis, Deus criou tudo e Jesus estava com Ele. Vamos ver aqui. João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, que diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada do que foi criado, né? Sem ele, me embolei, porque minha tradução é totalmente diferente, desculpa. E sem ele nada foi criado. Aleluias, louvado seja Deus. Colossenses também, coloca aí Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17. Louvado seja Deus. Em todo tempo Deus é muito bom. Em todo tempo Jesus é maravilhoso. A nossa vida deve ser para louvor da glória dEle. Nós devemos, mesmo com nossas fragilidades, com nossas fraquezas, com nossos erros, nós devemos conservar a nossa vida santa para louvor da glória de Deus, para louvor da glória do Senhor Jesus, amém? O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver, as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Esse é Jesus. Esse é o Senhor da minha vida. Este é o Senhor da tua vida. É este que eu quero que seja glorificado através de você, através da minha família toda. Eu não quero perder nenhum membro da minha família. Eu quero todos meus parentes, todos meus familiares, todas as pessoas que eu amo, todas as pessoas que eu conheço, cheguem ao conhecimento disso, da palavra de Deus, de Jesus, da grandeza, da bondade, da soberania, da misericórdia dele, amém? Então, Jesus é a palavra final de Deus. Jesus é o herdeiro de todas as coisas e nós somos dele. Diga assim: eu sou de Jesus. Aleluia, nós somos de Jesus, glória a Deus.
Eu tenho que encerrar às 8h30? É? Tá. Bom. Louvado seja Deus. Então, Jesus é a plenitude, né, da divindade, como nós lemos no versículo 3. Como nós já vimos também em Colossenses. Você já olhou para o sol? Se a gente ficar olhando para o sol, pode até queimar a retina. Então, a gente fecha os olhos, aí a gente não vê o sol, mas a gente está sentindo o seu calor. Não podemos ver a Deus, mas em Jesus, Deus irradiou a sua glória para nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Por isso, Filipe diz, mostra-nos o Pai. E Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. O Pai se parece comigo. Eu estou no Pai. Projetando a glória de Deus de maneira visível, sem que vocês morram. Porque nós, seres humanos, não podemos olhar para Deus. Se a gente olhar para Deus, a gente morre. Só quando nós estivermos em espírito que nós podemos fazer isso. Né? Jesus é o sustentador de todas as coisas pela palavra do poder. Você sabia que os cientistas descobriram uma substância ou uma glicoproteína chamada laminin? Depois vocês procuram na internet para vocês verem. Essa molécula é importantíssima para a sobrevivência do corpo. Sem ela, os tecidos não ficam ligados. Sem elas, as células não se ajuntam. E é chamada de substância que sustenta todas as coisas. E ela é tão importante para que as células migrem de um lugar para o outro, para formar os tecidos, os órgãos, que se chama laminin. Quem quiser procurar comigo, procurar depois na internet, fala a palavra laminin. Laminin. Está em todas as células. Ela mantém todas as células unidas para que o corpo funcione com perfeição. Sabe qual é o formato dessa substância? Exatamente uma cruz. Foi por isso que eu disse a vocês que em nós existe a assinatura do nosso Criador, a cruz de Cristo. Ela está, se fazer o seu exame de sangue, você pede pergunta lá, conta quantos lâmines tem nas minhas células. E vai falar tantas cruzinhas, é uma cruz, tem o formato de uma cruz. E quando você faz isso também, você está no formato de uma cruz. E Jesus, quando você olha para uma cruz, a primeira coisa que você lembra de quem? De Jesus. Então, Jesus está dentro de mim, dentro de você. Jesus está em nós. Não só pelo Espírito Santo, mas também no nosso cerne, no nosso sangue, na nossa célula, na nossa formação. Quando Ele estava formando nós, a assinatura dele ficou aqui. Uma cruz, várias cruzes. Em cada célula tem vários lâmines. Depois você abre a internet, procura lá a célula chamada laminin. E você pesquisa e leia. É ela que mantém todo o corpo funcionando. É ela que mantém todo o corpo ativo. Então, Jesus em nós estamos vivos, estamos ativos. Nós sem Jesus estamos, o quê? Mortos. Você lembra aquela vez que Jesus falou para o rapaz, segue-me? Ele falou, não, deixa eu primeiro enterrar meu pai e minha mãe. Aí Jesus fala com ele, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Então quem não tem Jesus está morto. Quem não aceitou Jesus ainda está perdendo. Quem não aceitou Jesus, quem não entregou sua vida na mão do Senhor Jesus, está morto. Mas a assinatura de Jesus está lá. A
cruz está lá dentro da sua célula. Se você um dia tomar a decisão de aceitar Jesus, aí Jesus vai se alegrar, aí Jesus vai te cariciar, vai te carinhar, aí Jesus vai transformar a sua vida vai ter o antes de Jesus e o depois de Jesus. Então, amados e amadas, insista, ore, interceda por aquelas pessoas que você ama que ainda não tem Jesus. Insista, porque vale a pena. Vale a pena a gente olhar para a pessoa e ver a pessoa cheia de Jesus, cheia da glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então a palavra para hoje é só esta. Eu poderia falar a noite inteirinha, mas as horas não esperam. Vamos ficar de pé e vamos orar. Amém? Louvado seja Deus, Pai Santo, Deus soberano e maravilhoso. Eu clamo ao Senhor, que o Senhor desperte cada vida que está presente aqui na igreja, cada vida que estiver assistindo essa live, os que estão em casa, os que vão assistir depois, para poder conhecer ao Senhor de perto, na intimidade. Pai, desperta, Pai, o povo para receber Jesus como o único e suficiente Salvador da vida deles. Pai, abençoa poderosamente, em nome de Jesus, esse ministério, nossos pastores, nossos líderes, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que congrega nesse ministério, e cada pessoa que está em casa vendo isso, que seja, Pai, renovado no Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Dá um aplauso ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias, aleluias, glória a Jesus. Estou esquecendo.